Cabra Marcado para Morrer, esse filme de Eduardo Coutinho, esse documentarista tão importante para o cinema brasileiro e que retratou tantas faces do Brasil, né? Do Brasil metropolitano, do Brasil rural, do Brasil profundo. Ele trabalha com várias camadas sobrepostas, numa estrutura mais ou menos espiralar. Para começar, ele é um filme sobre um filme. É um filme sobre um filme que deveria ter sido feito em 1964, mas que foi interrompido pela ditadura militar. O filme foi interrompido, as vidas foram interrompidas naquele momento. Quase 20 anos depois, o Eduardo Coutinho retoma essas filmagens desse primeiro filme, né, que seria lá na década de 60, e retoma também a história dessas personagens que estavam sendo retratadas nesse filme. Então ele vai novamente à região de Pernambuco, né, ao sertão nordestino, para encontrar essas pessoas que estavam envolvidas na produção do primeiro filme. O primeiro filme, ele retratava a morte de um líder camponês, João Pedro, que foi morto pelos latifundiários da região. E ele era um líder do movimento social, um líder da Liga Camponesa. O assassinato desse líder foi muito emblemático no momento em que estavam acontecendo as reformas de base, né? Estávamos caminhando para acontecer as reformas de base, a reforma agrária, etc. E esse foi um crime que chocou muito. E não só chocou, esse foi um crime sobre o qual foi construída uma narrativa que a gente já poderia, se fosse hoje, a gente chamaria de fake news. O filme de Coutinho mostra muito isso, de que o João Pedro e os seus companheiros de luta, que eles eram bandidos, que eles estavam querendo submeter os camponeses na força, querendo transformar os camponeses em uma raça subhumana. Tudo isso foram coisas que saíram nos jornais à época que a gente já poderia fazer um paralelo com hoje, né? Em que as fake news estão sendo tão utilizadas. Naquele momento já existia também essas narrativas mentirosas, né? Essas narrativas que distorcem a realidade para poder influenciar as pessoas. E o filme de 1981, né? Que é o filme mesmo, Cabra Marcado para Morrer, que foi lançado, ele retoma muito bem essas questões, e ele vem para trazer uma outra versão dessa história. Então é como se fosse também uma retomada da narrativa, uma maneira de recontar essa história, agora com a versão dos camponeses, das pessoas que estavam envolvidas com esse movimento. E aí, quase 20 anos depois, quando ele vai retomar essas filmagens, reencontrar esses personagens, uma coisa muito interessante é que essa história vai ser contada do ponto de vista de uma mulher, que é a Elizabeth, que era mulher do João Pedro, o camponês assassinado. Da década de 60, quando estavam sendo feitas as gravações para o primeiro filme, Elizabeth já participava dessas gravações. Ela faria justamente a personagem dela mesma, da mulher do João Pedro que foi assassinado. Então ela já estava envolvida com as gravações desde aquela época. Na retomada do filme na década de 80, o foco passou a ser a história dessa mulher. Essa mulher cujo marido foi barbaramente assassinado, que ficou com mais de 10 filhos para cuidar. Essa mulher que teve que se esconder da repressão da ditadura militar, com o golpe de 64, teve que se separar dos seus filhos. Essa mulher que perdeu filhos que se suicidaram, que foram assassinados, filhos que ela não sabe mais por onde estão. Então, a história passa a ser contada também do ponto de vista dela, com foco nela, nessa personagem Elizabeth. E aí a gente já passa para um outro ponto do filme que é muito interessante também, enquanto narrativa, enquanto montagem até, que é a forma como as histórias particulares contam a história geral e como a história geral contam histórias particulares. Então, a gente, ao tomar conhecimento da Elizabeth, da história dos seus filhos e filhas, da forma como ela teve que se esconder durante 20 anos, ela teve que mudar de nome, teve que ter essa vida paralela, isso conta muito de uma época, né, que é a época da ditadura militar. Ao contar a história pessoal de uma personagem, isso está refletindo o que estava acontecendo também na história geral, na história do Brasil, né, na sociedade. E da mesma forma, quando se conta a história do que aconteceu, os fatos, os acontecimentos da época, isso também reverbera nas narrativas individuais. Então, tem um momento muito bonito do filme, por exemplo, em que os camponeses estão vendo as imagens que foram filmadas deles na década de 60. Então, são camponeses de vida sofrida, né? Está muito estampado no rosto deles, que estão assistindo às filmagens da década de 60 que eles não tinham visto ainda. Porque, né, o movimento se desfez e as pessoas passaram ou para a clandestinidade ou mudaram, né, de cidade. E naquele momento é muito bonito ver no rosto deles o que é para eles estarem se vendo numa tela. E aí a gente tem que lembrar que na década de 80 a gente não tinha celular, smartphone, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje para se ver numa tela, seja de cinema, seja de celular, seja de computador. Embora esse filme seja muito duro de ver, porque tem imagens de assassinatos e conta
histórias muito fortes e pesadas. Apesar disso, tem esses momentos de beleza no filme, que tanto a condução de Eduardo Coutinho, quanto a narrativa, quanto a montagem, desvelam pra gente, sabe? Momentos de afeto, de beleza mesmo, que o cinema pode proporcionar, ainda que conte histórias que não são, em si, belas, né? Que são, pelo contrário, histórias... Têm sua beleza, mas são histórias trágicas, principalmente em relação à política brasileira. Outra coisa relevante sobre o filme é que ele é uma obra documentária que conta a história de um filme de ficção que estava sendo feito sobre uma história real. Então são várias camadas sobrepostas. E nesse filme da década de 60 que estava sendo feito, as gravações estavam acontecendo no início do ano de 1964, que vocês sabem foi o ano do golpe militar. Quando foi em março de 64... com o golpe militar, os camponeses dos movimentos sociais, da Liga Camponesa, e também os artistas começaram a ser barbaramente caçados pelo exército e pelas polícias militares de alguns estados. Quando a polícia da Paraíba chegou em Pernambuco, eles estavam atrás de armas dos revolucionários. E o que eles encontraram lá foram filmadoras, filmes, negativos, tripés, ou seja, foram equipamentos de cinema. O que é muito simbólico no sentido de que o cinema estava sendo utilizado como arma de guerra, mas não uma arma letal, uma arma simbólica que estava sendo utilizada a favor dos camponeses dos movimentos sociais. Então as armas que o exército chegou tão afoito para encontrar e torturou pessoas para poder saber onde estavam essas armas, onde estavam os cubanos, os revolucionários, na verdade o que eles encontraram foram equipamentos de cinema e as pessoas que eles estavam procurando eram cineastas, artistas, contando a história verdadeira do Brasil. Infelizmente, é o que marca o filme também. A gente pode lembrar de vários outros ativistas, né, que morreram pela sua luta social, morreram porque estavam atuando na transformação do mundo. Então a gente pode lembrar da Irmã Dorothy, de Chico Mendes, dos integrantes, né, do MST, que têm morrido todos os dias em ações bárbaras contra eles, de Mãe Bernadette, por exemplo, né, que foi assassinada em Salvador, dos ciganos, por exemplo, né, que também têm sido assassinados barbaramente, de Marielle, que acabou sendo um marco, né, o assassinato de Marielle, também porque estava na luta, também uma pessoa marcada para morrer. Então, acho pertinente a gente fazer essa leitura também, não só do filme, mas do título, e pensar isso, né? Quantas pessoas estão marcadas para morrer porque estão atuando socialmente e querendo um mundo melhor.